Mais uma manhã, né, de ceia, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Nos proporcionou estarmos aqui reunidos para adorá-lo, benzer e glorificar o teu santo nome, né? Aqueles também que estão nos acompanhando aí através da live. Que o Senhor possa nos ajudar, né, nessa manhã a sermos gratos, glorificando o nome dele em tudo. Amém, irmãos? Gostaria de ler, compartilhar com os irmãos, Isaías 40. Texto aí bem conhecido, né? Isaías 40, um capítulo bem conhecido, muito usado em muitas pregações. O intuito aqui é só de uma reflexão para a gente refletir para nossas vidas, aplicar em nossas vidas coisas que o texto nos ensina, que a palavra sempre está nos ensinando o tempo todo, né? Eu vou ler a partir do 10. Isaías 40 é onde mostra aqui também um texto que mostra e aponta João Batista aqui, né, no 3 ali. Mas é um texto também de consolo, né, para o povo. Então, a partir do 10 diz assim: O Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. E as que amamentam, ele guiará mansamente. Quem mediu com concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Que conselheiro o ensinou? A quem consultou para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e com o pó miúdo das balanças, Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada para ele. Ele as considera sem valor e menor do que nada. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Com que imagem o compararei? O artífice grava a imagem e o ourives a cobre de ouro. E cadeias de prata funde para ela. O pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca um artifício sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Não sabeis, não ouves, ou desde o princípio não vos foi notificado isto mesmo? Ou não deste atenção para os fundamentos da terra? Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele faz voltar ao nada os príncipes e reduz a nada os juízes da terra. Mal são plantados e semeados. Mal se arraigou na terra o seu tronco, Deus sopra sobre eles e secam-se, e um redemoinho os leva como palha. A quem me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas as coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida do meu Deus. Do meu Deus? Não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e não há quem enquadrinhe o seu entendimento.
dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Até os jovens se cansam e te fadigam, eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Até aí. Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradeço, Senhor, tua benignidade, bondade, tua grandeza, tua misericórdia, tua santa paciência para comigo, porque o Senhor tem demonstrado o quanto é bondoso sobre as nossas vidas, nos proporcionando momentos como esse de reunirmos em Teu nome, fazemos memória de Ti. Nos ajude a entregarmos a Ti uma adoração que sai do nosso interior, que a gente consiga de verdade expressar gratidão por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, sido em nossas vidas. Nos ajude no entendimento da Tua palavra, a sermos instruídos, exortados, para que possamos de fato, Senhor, demonstrar que somos pessoas transformadas por este Evangelho, que é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, quando a gente faz uma leitura, uma reflexão, muitas vezes fica vergonhoso para nós. E por que fica vergonhoso? Porque demonstra o quanto que a gente muitas vezes não acredita e não confia no Deus que nós servimos, né? Que a gente muitas vezes não confia e não dedica a nossa verdadeira adoração, uma verdadeira adoração, assim como a gente vê em muitos salmos, quando o salmista Davi, ele expressa uma profundidade, né? Você vê uma verdade naquilo que ele está falando. Ele fala aqui do meu interior. Então fica constrangido, como está lá em 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Deus nos constrange. Da nossa falta de sensibilidade quando a gente lê as Escrituras e busca nela apenas aquilo que nos agrada e não aquilo que de fato está falando com a gente. Porque Isaías capítulo 40 é um consolo para o povo, né? É um consolo demonstrando a grandeza dele, a soberania, o poder, né? Até coisas que a gente fala assim, mas como pode, né? Medir como o pó da terra, medindo a balança, todos os reinos, é como um pó. Se a gente colocar o pó, ele não vai mexer em nada. Mas é demonstrando o quê? Como ele é grande, como ele é poderoso, autossuficiente, eterno. E isso nos constrange porque a gente muitas vezes não se atenta ao estilo de vida que estamos levando, ao estilo de vida que estamos querendo, estamos regando e alimentando, né, a nossa caminhada, não observando aquilo que Deus nos proporciona diariamente, constantemente, todos os dias, todo momento, a partir do momento que levantamos a nossa cama. Né, um dia até eu falei, eu e o Jean conversando, agradecer pelo copo de água que nós bebemos. Nós muitas vezes não fazemos isso, reclamamos por coisas básicas. Reclamamos por coisas banais, que somos supridos, sustentados, mas a gente não consegue ter essa percepção. E aí a gente foca a nossa vida, a nossa visão, a nossa caminhada, sempre em coisas visíveis e fúteis. E não sendo gratos. Porque o capítulo anterior vai falar do rei Ezequias, 39. Aqui fala também no livro de Isaías, fala em 2 Crônicas. 2 Reis, desculpe. E Ezequias, ele foi um rei sábio. Ele teve momentos da vida dele que ele foi sábio, porque ele derrubou altares, ele fez a vontade de Deus em uma parte da caminhada. Porém, ele se perde. E vem uma consequência sobre a vida dele. Ele pega uma enfermidade, muitos conhecem essa história. Através dessa enfermidade, ele é confrontado pelo profeta, o profeta chega com uma mensagem dura para ele. Uma mensagem de morte. Passou até, né, na mensagem de domingo, ele comentou isso. E ele
quando ele recebe aquela mensagem, ele reconhece, ele ora, e ele reconhece, ele volta para Deus, e ele reconhece a sua miséria. Ele se humilha diante do Senhor. Ele reconhece, ele traz a memória como Deus não esquece de nada, mas ele diz, Senhor, lembra-te. Então isso causou uma consequência, por quê? Porque ele recebe a cura, ele ganha mais uns anos de vida, está tudo certo e tal. Mas ele novamente cai em uma armadilha do orgulho, da soberba. Porque o capítulo 39, ele recebe uma visita de reis, e ele mostra toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele tinha no momento que ele estava reinando. E o profeta chega para ele, quem eram esses homens? Ele fala, eram homens de um lugar muito distante e tal. E o que eles vieram fazer? Eles vieram fazer uma visita. E o que você mostrou? Eu mostrei tudo. Eu apresentei a eles o reino, as riquezas. E a partir que ele permitiu isso, vem uma consequência trágica para o povo naquela época. E é onde cai no capítulo 40, que eles vão cativos na Babilônia, eles são presos, sofrem por anos. E essas consequências veio por quê? Porque desobediência da parte do povo. Deixar de olhar para a grandeza e o poder de Deus, deixarmos de desobedecermos a tua palavra. Sermos ingratos. Não entendemos o que Deus tem realizado em nossas vidas. Não é o cara, estou sendo próspero, não é só isso, é a transformação que Ele faz em nós. Do nosso caráter, mudança de posicionamento, caráter, mudança da nossa mentalidade, dos nossos desejos, vontades, aquilo que nós queremos, buscamos agora. E nós não deixamos de ler as Escrituras e ver o quanto Deus ele está distante. Quanto nós estamos distante dele, irmãos. Quando nós estamos distantes, quando nós lemos o capítulo 40, é só mostrando a grandeza e Ele fazendo perguntas para nós. Não ouves, vocês não sabem. Não conseguem entender e ver a miséria de vida que nós estamos vivendo. Porque nós lutamos em buscar apenas aquilo que está a nossa, e agradar a nossa carne. E não é falta de sermos instruídos, de sermos ensinados, exortados. Não é falta de sermos confrontados. Não é falta disso. É porque nós não queremos. Nós não queremos obedecer a palavra de Deus. Nós não queremos ser confrontados pela palavra de Deus. Muito menos pelos irmãos. Nós não queremos. Nós não queremos olhar para a Escritura e ela nos constranger e apontar para nós. E falar assim, pô, olha o tanto de informação que nós temos da grandeza de Deus. Estou falando uma coisa assim, simples, que nós lemos aqui, falando, poxa vida, mas é assim, é assim. É assim, irmãos. O nosso ajuntamento não pode ser um ajuntamento por obrigação, estar aqui hoje de manhã não pode ser algo, poxa, tem que ir lá, porque se eu não for, o pastor vai cobrar. Não. Tem que ser algo prazeroso. É uma reunião em nome dEle, é para Ele, é tudo tem que ser partir para que Ele seja engrandecido em tudo. Ele é autossuficiente. Ele não precisa da nossa adoração. Aqui fala que nem que todo o cedro do Líbano, toda a madeira da terra não é suficiente para dar um holocausto digno. Muitas vezes nós damos aqui R$100, achando que estamos dando um dinheirão. Que seja 1.000. Deus não precisa disso da nossa parte. Nós é que somos carentes da presença dEle, irmãos. Nós somos limitados em tudo. Então olhar para as Escrituras é olhar e ver essa grandeza desse Deus que é infinita. E nos apoiarmos nisso e falar assim, poxa, que privilégio nós temos. Não é melhor do que ninguém, mas sermos privilegiados de podermos nos reunirmos para cultuá-lo, agradecer, sermos gratos, porque somos abençoados. Muitas vezes a gente está passando por lutas, é verdade. Dificuldades, é verdade. Mas nós temos um Deus que é poderoso, que está sempre ao nosso lado, caminhando com nós, nos fortalecendo. Sabe? Muita gente não consegue enxergar isso.
Em textos que a gente fala assim, poxa, mas como esse Deus é grandioso. Como esse Deus é poderoso. Eu gostaria de ler um Salmo 146. É um salmo que a gente leu esses dias, compartilhamos. Estava meditando, eu vou até colocar na NVT, Cleiton, por favor. Salmo, profundidade, de irmãos, que Davi, ele expressa, sabe, a gratidão. Um rei poderosíssimo, mas ele diz assim, louvado seja o Senhor. Que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Cantarei, meu Deus, até o último suspiro. Não confiei nos poderosos. Não, não. É neles que encontrarão salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó. Não é nele, desculpe, não é nele que encontrarão salvação. Quando a sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem a sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre. Ele será o seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Muitas vezes a gente fala assim, eu estou cansado. Estou cansado, estou triste, estou abatido. Quem não está, meu irmão? Quem não tem problema, quem não tem luta, dificuldade. Mas aqui ele fala, ele liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos. Quem nos dá força, como o próprio texto de Isaías 40, lá no 29, nos dá força é o Senhor. Quem nos dá ânimo é o Senhor. Quem nos dá alegria, satisfação, contentamento é o Senhor. Um dia a gente estava conversando e ele falou que não vou para a igreja hoje. Compartilhando comigo, não vou para a igreja. Não vou hoje não, era na oração. Mas ele falou que nessa que ele estava falando que não ia, ele já estava vestindo a roupa, colocando tênis e tal. Muitas vezes é assim. Não vai ter vontade mesmo na nossa carne, porque a nossa carne, irmão, quer nos arrebentar com a gente. Ela quer nos deixar em casa, no nosso conforto do nosso lar, na diversão, no passeio. Estou sem força, mas a força não é do pastor, não é do irmão, a força é de Deus. É Ele que renova as nossas forças, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos ajuda na caminhada, irmãos. Luta a gente vai ter, problema nós vamos ter. E muitas. Se a gente for sentar aqui, tem pessoas que estão passando por lutas terríveis. Mas o Senhor nos fortalece em tudo. Ele nos segura, nos sustenta em tudo. Então a mensagem, irmãos, é que a gente olhe para as Escrituras, se fortaleça em Deus, sabe? Tenha mais momentos de leitura da palavra do Senhor, oração, né? Se reúna com pessoas que de fato vão te ajudar na caminhada. Né? Às vezes você não quer falar para a igreja, não quer falar com o pastor, mas procura um irmão de confiança e abra o coração e peça ajuda. Mas não abandone a caminhada. Não deixe que os problemas dessa vida que está tentando te parar, te desanimar. Não. Prossiga, permaneça, persevere, porque é perseverando que a gente vai indo, avançando dia após dia, até que chegar aquele grande dia que o Senhor vai chamar, né? Uns vai morrer mais velho, outros mais novos, mas vai chegar um grande dia que a gente vai estar diante de Deus. E se a gente estiver levando uma vida sem propósito, uma vida, sabe, sem desejo pelas coisas do reino, o que a gente vai falar diante daquele grande dia para o Senhor? Qual justificativa nós teremos? Não teremos nenhuma. Nenhuma diante dele, irmãos. Porque a Bíblia nos arrebenta. Ela não deixa a gente ter nenhum tipo de justificativa.
Ela vai colocando a gente no canto da parede assim, vai te espremendo. Você tenta sair para um lado, ela é por aqui. E aí vai só nos apertando. Então permaneça firme. Hoje é um culto de ser, que nós nos reunimos em nome do Senhor. Que privilégio nós temos, né? Estarmos reunidos aqui nessa manhã para adorar o nome do Senhor de Deus. Seja da sua forma, né? Mas seja sincero, né? Cai de joelhos e fala: Senhor, eu estou arrebentado. Estou um caco. Mas eu estou aqui, então me ajude. E Ele renovará nossas forças, irmãos, porque a palavra dele é a promessa e ela se cumprirá em nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês nessa manhã, em nome de Jesus.